Olá. Faze que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem meu ser transformar teu amor, que do alto te manda, ó Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar teu amor, e do alto de manda, ó Senhor, possam todos os... Bom dia, irmãos, a graça e a paz de Jesus, amém? Então vamos à nossa quarta aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Espero que esta lição venha estar de alguma maneira abençoando a sua vida. O tema da nossa escola, da nossa aula de hoje é a oração de Moisés, orar e se comprometer. É um grande desafio para nós. Nós temos estudado sobre oração todos esses dias, estamos estudando a revista Compromisso, né? E estamos na quarta lição. O nosso texto áureo para abrirmos a nossa aula hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 11a, que diz assim: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Olha que mensagem linda. A gente vê Deus aqui falando com Moisés face a face. E quais os objetivos desta lição? Primeiro, saber compreender que orar é nos comprometer, saber que e compreender que as nossas orações precisam ser expressões do nosso compromisso com Deus e saber que as nossas orações precisam espelhar os propósitos de Deus. Então, o que fazer? Um ministério de intercessão em favor dos outros. Isso é que nós vamos estudar na vida de Moisés, que nós estudamos na aula passada na vida de Abraão. E espero que essa aula ela venha te dar um norte. Para nós iniciarmos, o autor da revista diz para nós assim que Moisés era um homem. É possível encontrar Moisés orando em vários momentos. Ou seja, Moisés era um homem de oração. Orou pelo povo egípcio, intercedeu por sua irmã Miriam quando ela contraiu lepra. Moisés orou pelo povo quando, depois dos relatos dos espias, este temeu ter que enfrentar os gigantes. Moisés orou pelo povo que foi atacado por serpentes venenosas.
Moisés orava e o Senhor falava com Moisés face a face, como nós lemos no texto. Moisés orou durante 40 dias e 40 noites. Enquanto isso, o povo permanecia no deserto e não conseguia suportar a ausência do seu líder. E apesar de todos os milagres realizados até aquele dia, né, Moisés orando pelo povo, o povo passando por situações ali no deserto, muitos milagres ali foram realizados. Parece que o povo ainda sentia inseguro pelo fato de ter que andar com Deus que eles não podiam ver nem tocar, muito menos manipular. Sendo como for, a verdade é que o povo estava trocando o eu sou por um ídolo. Então, quando Moisés fica ali 40 dias com Deus no monte, o povo se corrompe, né? E pede para Arão fazer um ídolo. Esse episódio revela muito a respeito da natureza humana. Somos constantemente tentados a trocar o Deus verdadeiro e a sua verdade por ídolos mais identificados com os nossos planos e desejos. O Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, revelado nas Escrituras, jamais será uma extensão de nossos sonhos e vontades. Isso é uma declaração profunda, porque muitas vezes nós moldamos Deus segundo os nossos desejos, segundo os nossos projetos e planos. E não é bem assim que funciona a coisa. Karl Barth, um grande teólogo do suíço, né, ele diz o seguinte: o verdadeiro Deus é totalmente outro. Isso significa dizer que Deus é totalmente diferente dos seres humanos no que pensamos, sentimos e desejamos, compreendemos e realizamos. Desse modo, Deus não é um ser a ser descoberto pelos seres humanos, a fim de obter obter a divindade, né? Podemos saber que quem é Deus? Nós podemos. Ao trocar Deus por um ídolo, o povo optou por uma condição existencial muito baixa, abrindo mão da sua verdadeira vocação. Isso nos ensina muito a respeito da grande responsabilidade que temos diante da vida, pelo fato do Evangelho de Jesus ter entrado em nossos corações. Conhecer o Filho de Deus como nosso Senhor e Salvador traz profundas implicações para a maneira como nós vivemos. Deus espera que seu povo viva à altura da revelação que recebeu. Deus quer que o seu povo viva como uma nação santa, um sacerdócio real, sua herança preciosa, mas o povo decidiu se rebaixar. Deus odeia a idolatria, não tanto porque ela é capaz de rebaixá-lo, mas sim porque ela faz com que o ser humano viva muito abaixo da sua verdadeira vocação. Ou seja, quando o povo se dobrou diante daquele bezerro, eles não estavam rebaixando a Deus, eles estavam se rebaixando eles mesmos, né, a uma situação de humilhação. E não foi para isso que Deus nos salvou, não foi para isso que Jesus entrou em nossas vidas. A primeira coisa que Deus faz é medir o grau de comprometimento de Moisés. Então, todo aquele episódio, Moisés acabou de sair ali num período de oração com Deus, de conversa. Deus
queria ver o comprometimento de Moisés, né? Então disse: vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Moisés ia precisar se comprometer. Deus, em sua onisciência, sabia o que se passava no coração de Moisés. Entretanto, Deus quer que Moisés também saiba. Em seguida, assim como foi com Abraão em relação a Sodoma e Gomorra, Deus estava claramente desafiando Moisés a orar, né? E Moisés orou. Na sua oração aprendemos coisas que são imprescindíveis para a vida cristã. Então nós vamos aprender algumas coisas que a oração de Moisés, que elas são imprescindíveis para a nossa caminhada. E a primeira lição que nós vamos aprender é que as nossas orações precisam ser expressões do nosso compromisso com Deus. A oração de Moisés revela o quanto ele amadureceu desde o dia em que Deus havia chamado até aquele momento. Moisés era um homem que não se mostrava disposto a assumir responsabilidades. Ele tentou a todo custo convencer a Deus de que não era a pessoa certa para a missão de libertação do povo. Moisés se mostrava completamente mudado. Ele está comprometido com a missão de Deus e se colocado em suas mãos. A gente vê isso em Êxodo 32, versículo 32. Que Moisés diz assim: mas agora perdoa-lhes o pecado. Ao caso contrário, risca-me do teu livro. Moisés pede não apenas para ser excluído, mas para ser esquecido, né? Aqui podemos ver a figura de Jesus, que na cruz assumiu os nossos pecados para garantir a nossa salvação. Isso nos ensina que a oração e compromisso sempre andam juntos. Foi no alto da cruz que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Só oramos, né? E nós aprendemos então com a oração de Jesus e com a oração de Moisés que só oramos de verdade, meus irmãos, quando aquilo pelo qual nos comprometemos dói no nosso coração. Então, quando nós sentimos a miséria do outro, quando nós sentimos a dor do outro, essa oração ela se faz verdadeira, porque é uma oração de comprometimento. Jesus ele se entregou. Moisés estava disposto a ser riscado do livro da vida em prol do seu povo. E é um desafio para nós desejarmos que as pessoas que nós conhecemos, pessoas que muitas vezes escarnecem do Evangelho, a gente se colocar na brecha por elas. Então, só oramos de verdade por aquilo pelo qual nos comprometemos. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos entender que interceder pelos outros é lutar por uma causa que não é sua. Você está disposto? Você alguma vez, é uma pergunta que eu te faço, já intercedeu em favor daqueles que estão afastados do Senhor? Então esse é o nosso grande desafio, né? A segunda lição que aprendemos é que nossas orações precisam espelhar os propósitos
de Deus. Moisés, em sua oração, se referiu à maneira como Deus havia redimido o povo, libertando-o da escravidão do Egito, e falou também das promessas de Deus feitas aos patriarcas. Se Deus deixasse o seu povo perecer no deserto, isto poderia ser interpretado como um sinal de incapacidade de Deus em concluir o seu projeto de salvação. Por isso, Moisés baseou a sua oração inteiramente nos propósitos de Deus e não na tentativa de justificar o povo dos seus pecados. Sabe aquele negócio assim, em vez de Moisés ficar falando assim, não, eles são assim fracos mesmo, eles sempre erram, né? O Senhor tem que... Não, ele não tentou justificar. Moisés mostra para Deus que se ele destruísse aquele povo naquele momento, a imagem que ficaria para os outros povos é que Deus havia começado uma obra e não teria conseguido completá-la. Então foi uma oração de muita sabedoria. E muitas vezes é assim. Nós precisamos ter sabedoria e quando nós estamos conversando com as pessoas, mostrar para elas os prós e os contras. Deus sabia de tudo isso. Moisés não estava ensinando Deus. Mas Deus estava mostrando também para Moisés como é diferente quando nós nos comprometemos com a causa de Deus. A oração de Moisés aplacou a ira de Deus. Orar é nos comprometer com os propósitos redentivos de Deus, né? Isso que nós precisamos aprender. Moisés orou implorando com base naquilo que Deus já havia feito e prometeu fazer. Aqui também podemos ver a figura de Jesus como intercessor. Em Romanos 8, 33, 35, 38 e 39 diz para a gente assim, ó: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada? Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridade celestial, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Então, quando a gente vê, a gente entende isso, que quem pode nos separar desse amor tão grande que é o amor do nosso Deus? Ninguém pode nos separar. Então, meu querido, que esses dois tópicos fiquem na sua mente. Orar é se comprometer com Deus. E orar é espelhar os propósitos de Deus. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas pra continuar.
Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Oh, os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, vou te renovar. Na minha presença vais prosperar. Aleluia. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença faz prosperar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar.
está chegando, vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia. Bom, então vamos concluir a nossa aula da nossa IBD hoje. Acabamos de ouvir um vídeo, uma interpretação do Jairo Bonfim, que ele diz que os planos de Deus são maiores do que os meus e do que os seus, meu querido. Mas o convite que fica para nós, povo de Deus, quando estamos envolvidos com intercessão, entendermos que nós pertencemos a Jesus. Ele intercede por nós. Jesus nos convida a nos unirmos a Ele no compromisso com o povo de Deus. Orar é se comprometer. Orar é assumir riscos. Então, quando nós entendemos isso, que orar é se comprometer com uma causa maior, porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus e do que os seus. Os sonhos de Deus é que todos se salvem e nenhum se perca. Então, esse é o nosso grande desafio. Eu sempre, quando estou orando por alguém, eu tenho o hábito de dizer para a pessoa assim: eu estou do outro lado da corda. Sabe? Que eu gosto de me envolver naquela situação. E eu quero desafiar a você a se colocar do outro lado da corda de alguma pessoa, de alguma situação, se comprometendo profundamente, se envolvendo na questão. Dallas Willard, um escritor americano, ele diz assim, que oração é uma conversa com Deus a respeito das coisas que fazemos juntos. Olha só que dedução bonita. A respeito das coisas que fazemos juntos. Juntos com quem? Com Deus. Jesus orava porque ele fazia as coisas junto com Deus. Moisés estava orando porque ele queria fazer as coisas junto com Deus. E nós precisamos ter o mesmo desejo no nosso coração. Então, eu espero que Deus te abençoe. Espero que essa aula tenha conseguido, de alguma maneira, te trazer esse entendimento e esse desejo de se comprometer de uma forma mais profunda e mais intensa com a obra de salvação do Senhor. Tá bom? Então, um bom domingo e que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, que Deus faça com que a sua graça repouse sobre você e sobre o seu lar. Tá bom? Bom almoço e até o próximo domingo, se assim Deus o permitir.